Bom dia, igreja. Um feliz sábado. Estamos felizes porque mais um dia... Vamos ver qual microfone está melhor? Mais um dia estamos aqui para celebrarmos este dia especial, que é o Santo Sábado do Senhor. E não só isso, para adorarmos, para prestarmos um culto de adoração a Deus. Certamente o Espírito Santo já está entre nós desde o início do pôr do sol de ontem, na escola sabatina, e continuará conosco neste culto que o adoraremos. Temos certeza que a sua pessoa falará conosco. E é um prazer para todos nós que Ele está aqui conosco. E que bom que você veio. Nós gostaríamos de dar as boas-vindas às visitas também que estão em nosso meio. Sintam-se à vontade, que Deus abençoe vocês. E agora? Agora eu convido a todos a se colocarem em pé, para que a gente possa iniciar com a palavra de oração. Senhor nosso Deus, querido Pai, te agradecemos porque estamos aqui em boas circunstâncias para engrandecer o Teu nome e prestar a nossa adoração a Ti. Somos pecadores, cheios de falhas, carentes da Tua graça e misericórdia. Aceite o nosso louvor, a nossa adoração, e que o Senhor conduza essa programação para a honra e glória do Teu nome. Seja com o pastor em especial e com todos que prestarão serviço a Ti. É o que rogamos gratos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de termos momento de louvor, vocês sabem que nós estamos agora já no terceiro, no último trimestre do ano, e já deveríamos ter começado o processo já das eleições para o próximo biênio, não é? E vocês sabem que é um processo longo e a gente tem que começar, e a igreja está mais ou menos familiarizada. O primeiro passo, nós precisamos indicar uma grande comissão, e essa grande comissão vai, por sua vez, se reunir para propor uma comissão de nomeações cujos nomes serão trazidos para serem aprovados pela igreja. Como o manual da igreja ele prevê, existem duas maneiras básicas de nós nomearmos a grande comissão. Uma delas seria nomearmos todo o grupo do plenário da igreja, e a segunda delas seria nós escolhermos geralmente de 3 a 5 nomes para acrescentarmos a comissão atual da igreja. E então esse grupo, esses 3 a 5 nomes mais a comissão, seriam então a grande comissão, que se reuniriam para nomear, que se reunirá para nomear então a comissão de nomeações. Então vamos lá, sem a gente perder muito tempo, não é? A gente já conhece mais ou menos o processo, não é a primeira vez. Então precisamos nomear a grande comissão, né? Então, em primeiro lugar, precisamos definir que processo nós vamos usar. Nomeamos todo o grupo do plenário da igreja, ou acrescentamos um certo número de pessoas à comissão já existente da igreja? Alguém quer fazer alguma proposta? Acrescentar. Há apoio para a proposta? Apoiado. Alguma outra proposta? Temos uma proposta única, então todos que forem a favor, levantem sua mão. Então fica definido. Que quantidade? 3 a 5 nomes, sugestão ou proposta? Uma proposta de 5 da Anne, apoio? Apoio para 5, apoio. Uma outra proposta do Bill de 3 nomes, apoio? 3 nomes, né? Vamos sempre lembrar o seguinte, que nós já temos uma comissão hoje que são de 15 pessoas, se eu não me engano. Nós não somos uma igreja grande, né? E a gente precisa ter um quórum mínimo que seria pelo menos 50% mais um, para que a grande comissão ela possa funcionar. Mas temos 2 propostas. Vamos então voltar à última proposta primeiro, que foi a de termos 3 nomes acrescentados à comissão da igreja. Aqueles que forem favoráveis, 3 nomes, levantem sua mão. 3 nomes, ok. 5 nomes. Então ficamos com 3 nomes, ok. Quem pode ser indicado? Obviamente os que não são membros da comissão, porque esses já estão dentro do processo. Membro regular dessa igreja, ok? Mesmo que seja estudante, pode ser desde que esteja frequentando a nossa igreja. Porque o manual prevê que um estudante até 6 meses, né, 1 ano, ele não precisa pedir a carta de transferência. Mas então vamos lá, 3 nomes, propostas, 3 nomes. O primeiro nome, alguém que não é membro da comissão da igreja ainda. O Márcio, ok, Márcio se cala. Não, mas mais do que isso, aí a carta eles recomendam que apoio para o Márcio. Todos são favoráveis? Ok, o Márcio. Segundo nome. O Brian já está aqui. O Brian, ele agora é o nosso, substituiu o Fernando no som.
Né? Então o Brian já é titular da comissão da igreja. Desculpa? Ah, ok. 2 vezes agora, né? Sim. O Fernando Freitas. O Fernando está dizendo que não quer. Ok. Algum outro nome, outra proposta? Marina Freitas. Podemos indicar. Não sei se ela vai, ela não está presente. O marido responde por ela? Não. Não quero colocar em complicação aqui, viu? Mas nesse tribunal não, né? Tá bom, mas a proposta se mantém? Quem é favorável? Marina Freitas. Ok. Então, Marina Freitas. Terceiro nome. Alícia. Irmã Alícia. Apoio, irmã Alícia. Apoiado. Todos são favoráveis? Ok, irmã Alícia. Tava... A senhora não balançou muito certo, eu achei que estava assim. Eu digo aí, não. Não, mas fique tranquila, essa primeira reunião ela é bem mais tranquila, é só para indicar a comissão de nomeações. A comissão de nomeações é que tem um trabalho um pouco mais exaustivo, que é a comissão com justamente propor cada uma das funções e as posições para os ministérios da igreja, né? Eu entro em contato com o grupo, então, para que nós possamos, então, combinar esse momento para esse encontro. A equipe de louvor agora, vamos louvar o nome de Deus e dar prosseguimento a esse momento de adoração, de culto ao Senhor. Feliz sábado a todos. Não sei qual é a razão que você está aqui hoje. Eu tenho as minhas, eu tenho certeza que você tem as suas. Mas vamos cantar todos juntos esse hino que se chama 10.000 razões. Que você possa pensar e relembrar quais são as razões que você está aqui hoje. Tua canção
10.000 anos e por muito mais. Com minha alma e meu ser, eu irei cantar. Santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar. Santo é teu nome, Pai. Com minha alma e meu ser, eu irei cantar. Santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar. Santo é teu nome, Pai. Santo é teu nome, Pai. Santo é teu nome, Esse Pai Santos que nós temos, um dia estaremos face a face com Ele. Vamos nos lembrar desse fato cantando o hino face a face. Ao som do piano, levantemos. Quando almejo ver a Cristo, ver o rosto, que prazer. Quando enfim no lar eterno poderei pra sempre o ver.
chamava Jonas. E aí Deus falou com ele assim: eu preciso de um favor seu. Você poderia fazer um favor para mim? Tem uma cidade lá daquele lado ali, e aquela cidade é lá, tem um monte de gente lá que me ama. Só que eles estão fazendo as coisas erradas porque eles não sabem o que fazer. Eles precisam de alguém para orientar eles. E aí então, ele pegou e pensou assim: será que eu vou fazer o que Deus quer? Eu não vou fazer não. Eu vou, sabe para onde? Eu vou pegar um barco e vou para outro lado. E assim foi. Jonas então pegou o barco, e lá estava o barco cheio de gente, olha só. Bastante gente lá dentro do barco. E aí, tudo indo muito bem na viagem, Jonas falou: eu quero ver se Deus vai me pedir para poder eu fazer as coisas para eles. Eu estou indo para outro lado, aliás, para cá, né? Deus tinha pedido para ele para lá. Ele estava indo para lá. E estava indo, bem tranquilo. De repente começou a dar uns relâmpagozinhos, olha só. Será que é isso? Dando relâmpago, daí a pouco começou a trovoar. Oh, nossa Senhora! E outro trovão, nossa! Aí ele ficou assustado. Sabe o que ele fez? Ele foi lá para debaixo do barco, lá para o porão, e ficou escondidinho lá. Falou: comigo não vai acontecer. E a chuva correndo lá embaixo. E o trovão, nossa Senhora, e relâmpago. E o barco começou a balançar, e a balançar. E estava já para tombar o barco, para afundar. E todo mundo com muito medo. E aí eles foram lá embaixo e falaram assim: ei, rapaz, você que está dormindo aí, o que você está fazendo aí? Ora para o seu Deus, porque a gente vai perder a vida, todo mundo. E ele falou assim: tá bom. Então, eu já sei o que acontece. Se vocês me jogarem dentro da água, vai parar, porque Deus está triste comigo, porque eu desobedeci ele. E assim eles fizeram, jogaram Jonas, dentro da água. E aí parou a chuva, na mesma hora. E o barco ficou tudo tranquilo, todo mundo ficou tranquilo. Mas Jonas sumiu dentro da água. De repente, veio um peixe. Olha só o tamanho do peixe. E pegou Jonas e engoliu o peixe. Engoliu o Jonas lá dentro. E aí, Jonas ficou muito com medo. Ele falou assim: nossa, na hora que o ácido desse peixe começar a me derreter aqui, eu vou morrer. Então, eu vou orar a Deus. Meu Deus, me livra dessa, que eu vou, então, para Nínive e vou pregar para você o evangelho lá. E ele resolveu, então, lá dentro da barriga do peixe, pediu a Deus. E aí, então, Deus falou com o peixe: então, tá bom. Então, agora você vai e vomita o peixe, vomita o Jonas. E o peixe começou a dar dor de barriga nele, e ele foi logo correndo para a praia e foi lá e vomitou o Jonas. Jogou o Jonas lá na praia. Aí pegou o Jonas, e o Jonas agora foi para Nínive e pregou o evangelho. Muitas pessoas converteram e então conheceram a Deus. Deus tem um chamado para você também, mesmo pequenininho assim, né? Não só obedecer a Deus, como também o papai e a mamãe, né? Vamos orar então, agradecendo a Deus, porque Ele sempre nos chama para fazer uma obra para Ele. Alguém quer orar? Alguém quer orar? Não? Então eu vou orar para vocês. Senhor Deus, muito obrigado que o Senhor nos chama para uma missão. Possamos obedecer a Ti. Em nome de Jesus, amém. Deus criou os peixes para o rio e o mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam sem cuidado eles estão. Bom dia, irmãos.
eu aqui da frente tenho a oportunidade de ver as vossas caras e dizer bom dia a todos. E também, como o Mateus disse, temos 1000 razões, hoje principalmente, para aqui estar. Para quê? Para adorarmos a Deus e darmos as nossas ofertas e os dízimos. E outra coisa que nós também temos aqui, muitos trazem no vosso coração, eu vou só pedir 1 minuto ao pastor para falar uma coisa. Eu hoje estou muito triste e vou pedir aos irmãos que orem por mim, principalmente por toda a minha família. Eu tenho uma irmã que está morrendo com câncer. É novinha, mais novinha que eu, muito mais. E hoje de manhã, antes de vir para aqui também, tive uma pessoa da minha família que chorava para mim, que a vida dela que não vai bem. Estamos sofrendo muito, só quem passou por essa doença e tudo. E hoje nós temos que estar gratos e nunca reclamarmos. Às vezes reclamamos, Deus, eu acho que Deus nem nos ouve. Temos que dar graças e tudo enquanto estamos aqui com os nossos pés caminhando. E orem por a minha família e por mim, para que eu não desfaleça. Eu sei que nós todos temos que partir um dia, mas é tão triste. Deus chorou também, Jesus também chorou, e nós que somos humanos. E o meu coração, o caminho de casa aqui, eu sempre venho falado com o Senhor, que esteja com a minha família, e principalmente uma cunhada minha que está a sofrer muito, com o marido. Por favor, orem por nós, lembrem-se de nós. Eu estou aqui hoje, eu não sou digna de estar aqui à frente. Eu sinto-me tão pequenina, porque eu não sou digna. Por isso, peço a Deus que tenha misericórdia. Irmãos, então continuemos com os dízimos e as ofertas. E hoje, como foi falado na semana passada, temos a Mission Trip para o Brasil. Sejamos generosos e darmos para aqueles que necessitam. Lembrem-se, temos saúde e muitos não têm o privilégio que nós temos. Com este pensamento vamos então doar ao Senhor. Só não esquecendo, irmãos, que os envelopes estão aí nos bancos para separar da oferta. Curvemos as nossas cabeças. Querido Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, pela vida e pela saúde que ainda nos concedes. Senhor, muito obrigado também
por estarmos aqui na tua casa de oração. Senhor, que derrame sobre nós o teu Espírito de amor, compreensão e sabedoria. Senhor, também te viemos entregar aquilo que te pertence. Muito obrigado, Senhor, pela vida e pela saúde, para ainda termos forças e coragem para ganharmos o pão de cada dia. Senhor, estes dízimos e as ofertas que vão ao encontro das necessidades do mundo inteiro e que elas sejam distribuídas sabiamente e que sejam para aqueles que mais necessitam. Senhor, abençoa os seus doadores, que nunca lhe possa faltar o pão nas suas mesas, que tu os abençoes grandemente e eles façam prova de ti. Pai Santo, tudo isto te pedimos e te agradecemos em nome do teu amado Filho Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Amém. Desculpa, irmãos. Agora vamos cantar o hino a olhar para a cruz.
está sendo o último dia do nosso amigo Maurício. Aqui, né? Ele está indo embora. Indo embora para o Brasil. E, querido, em nome da igreja, queremos agradecer a você por todo o empenho, carinho, ter ajudado aqui a louvar a Deus, tocando piano, nos alegrando, fazendo companhia a cada um de nós. Queremos te agradecer muito e orar agora nesse momento, que Deus o acompanhe e faça você prosperar em sua vida, enfim, em todos os seus planos e principalmente na sua vida espiritual. No final, nós vamos assinar ali a bandeira, tipicamente, para que o Maurício leve um pouquinho de cada um de nós. Eu só tenho a agradecer à igreja pela recepção. A igreja me acolheu muito bem, não sou muito bom de despedidas, eu começo a chorar. Mas eu queria agradecer do fundo do meu coração toda a igreja, vocês foram muito amáveis comigo. O pessoal da banda, eu não tenho palavras para agradecer, Deus realmente me enviou a essa igreja. E obrigado a todos. Muito bem. Que alegria a gente fazer novos amigos, novos irmãos de fé. Nesse momento de oração, eu quero fazer algumas considerações que você faça comigo. O que te trouxe essa manhã aqui na igreja? Quais são os problemas na sua vida? Quais são as ordens desses problemas? O que você espera alcançar aqui? Deus tem um plano para cada um de vocês. Deus tem um plano para cada um de nós. Em meio às dificuldades, na maioria das vezes é onde Deus se revela para você. Basta ter fé, basta ter confiar. Não importa quais são os seus erros, quais são os seus pecados. Se Satanás está dizendo para você, olha, sua vida, seu pecado, fale para ele, olha o que Jesus fez por mim na cruz. Como o pastor Mota disse na semana de oração, mostre o resultado que ele vai ter, a morte, e olha o nosso resultado, a salvação, a vitória final. Neste momento nós vamos nos colocar de joelhos, e nós vamos orar. E eu peço que vocês coloquem diante de Deus os seus problemas. Tenha fé que Ele vai resolver. Aqui é o lugar de salvação, aqui é o lugar onde os milagres acontecem. Vamos orar então neste momento, todos os joelhos. Senhor nosso Deus, querido Pai, louvamos e engrandecemos o Teu santo nome. Obrigado porque sentimos a Tua presença. Obrigado porque Teu Espírito Santo e Teus santos anjos se habitam aqui conosco. Obrigado porque temos aqui a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade de prestarmos um culto de adoração ao Seu nome. Obrigado, Pai, porque acima de todos os nossos problemas e em meio aos nossos problemas, temos um Deus Salvador que estende a Sua mão para nos dar forças em nossa caminhada. Acima dos nossos pecados, falhas e fracassos, temos um Deus Salvador que nos dá a graça salvífica, que nos redime, ó Pai, de todos os pecados. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus tremendo e maravilhoso. Pai, Tu sabes os problemas que cada um aqui da Tua igreja enfrenta. Sonda os nossos corações. Leia as nossas lutas, ó Pai, as nossas angústias. Que o Senhor, por favor, nos dê a Tua graça e opere um milagre em nosso viver. Muitos estão lutando, tentando resolver os seus problemas, mas falta força, ó Pai. Que o Senhor capacita cada um de nós, a fim de que possamos redobrar as nossas energias, as nossas forças, e confiantes em Ti, enxergarmos o milagre em nossas vidas. Que a mensagem a ser pregada pelo pastor nesta manhã não venha dele, mas sim do Teu trono de graça aos nossos corações. Queremos interceder, ó Pai, em especial a Cecília, que enfrenta esses problemas de ordem de saúde que o Senhor sabe. Que nossas orações intercessórias cheguem ao Teu trono de graça como um incenso suave. E que o Senhor, pela Tua bondade e misericórdia, efetue o querer na vida dessa pessoa. Abençoe da mesma forma o Maurício, uma pessoa tão especial para cada um de nós, mas que nesse momento ele vai seguir a sua vida, que o Senhor esteja com ele, com seus familiares e seus planos também. Abençoe a cada um de nós e que possamos, ó Pai, estarmos unidos a cada dia para a ocasião da volta de Jesus, todos nós irmos para as mansões celestiais. Perdoe os nossos pecados, fique com a Tua igreja, são bênçãos que nós rogamos, não porque temos méritos, mas pelos méritos unicamente do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.
Feliz sábado para todos. Eu não tinha planejado cantar hoje aqui, mas Deus queria que eu cantara hoje. Nós vamos a cantar em espanhol, mas a canção que nós vamos a cantar é que muitas vezes em nossas vidas nós nos afastamos de Deus. Mas Ele sempre está aí esperando por nós. En los momentos más difíciles, los momentos que sentimos que Él no está allí, es cuando Él nos está cargando en sus brazos de amor.
Amém. Bom dia a todos, feliz sábado, como estão? Tudo bem, tudo tranquilo? Hoje eu acho que quando vocês chegaram, devem ter tido o mesmo choque que eu tive, né? Assim, de ver como está bonita a decoração, embora a Ana não esteja aqui, eu quero agradecer. Coisinha simples, e ela põe sempre ali todo o coração para decorar a nossa igreja, né? Graças a Deus. Todo ano, todos os anos nós celebramos no mês de outubro, geralmente aqui na igreja, né, o Dia das Crianças, em algum momento também acabou se tornando o Dia da Família também. E a gente nunca permite que isso passe em branco, né? Nós temos o Dia dos Pais, o Dia das Mães, e por que a gente não valorizar esse momento também, não só dos filhos, mas da família como um todo, né? Um dos programas preferidos nossos lá em casa, pelo menos meu, né, e sei que de Ângela também, é assistir, por exemplo, os nossos DVDs de família. Ainda hoje a gente assistiu alguma coisa, né? E como é gostoso, né? A gente lembrar daqueles momentos que já vão ficando já bem distantes, mas para mim isso não tem preço, não tem preço, né? E sempre que eu penso nas crianças e nas crianças da nossa igreja, eu entendo que as crianças, elas têm inúmeras qualidades, inúmeras. A gente poderia fazer uma lista aqui tremenda, mas uma delas, e talvez uma das principais, é justamente a sinceridade, né? A sinceridade infantil é uma coisa que não tem como a gente comparar. Eu nunca vou me esquecer o dia que eu estava no supermercado. E sabe, às vezes você levar a criança para o shopping, para o supermercado, se você não tiver doutrinado bem antes, né? Dito, olha, nós vamos lá, mas né, comprar aquilo e voltar. Você pode passar por apuros, não é? E eu lembro que eu caminhava ali com a Adriana, menor, e tudo que eu olhava, pai, pode comprar. E eu dizia, filha, não dá hoje, papai está liso, né? Liso é uma expressão que a gente usa quando você não tem muito dinheiro no bolso, né? E perguntava outra coisa, papai está liso, e chegou na hora do caixa, estava a fila ali, e enquanto eu estava passando as compras, né, e a fila imensa, ela se distanciou uns 5 metros assim para ver alguma coisa, e viu alguma coisa interessante. E olhou para mim, meio de longe, já não dava para falar baixinho, né? E falou alto, né, no supermercado, papai, dá para levar para mim ou o senhor está liso, né? Todo mundo olhou para mim, né? E lógico, a gente é pobre, mas tem que manter pelo menos a dignidade. Ele disse, não, filha, traz isso aí, traz, papai compra. Papai não está liso, não, né? E todo mundo olhou assim, né? E eu tive que passar, né? Mas fazer o quê, né? Pelo menos a gente tenta manter a aparência. Mas é uma das qualidades das crianças. E sabe, família é uma coisa tremenda. Eu quero hoje falar para a família de forma geral. Mas eu preciso preparar o caminho primeiro. Porque uma família equilibrada, filhos felizes, comprometidos com Deus, um casamento durável, de sucesso. Essas coisas não se constroem por acaso. Elas não acontecem simplesmente assim. E sabe, pode-se falar mal o que for sobre família, sobre casamento, e há muita gente que até nem crê mais, né? Alguns dizem que se casamento fosse bom não precisava de testemunhas, né? Mas até hoje, a humanidade não conseguiu inventar nada melhor do que a família e o casamento para a felicidade do ser humano. Nada melhor. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 15, verso 5. João 15, verso 5. E nesse texto, construindo a base para nós compreendermos um pouco mais sobre como vivermos essa vida mais plena em família, com os filhos, como casais. João 15, verso 5, Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos, e se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará o quê? Muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Feche os seus olhos, querido Pai. Nós abrimos agora a Tua palavra, Senhor, com muita humildade, nos colocamos diante da Tua presença. Pedimos que Teu Espírito nos guie agora, a compreensão da mesma. E mais do que isso, que essa Tua palavra possa ser absorvida por cada um daqueles que aqui estão. E possa produzir frutos para o presente e para a eternidade. Em nome de Jesus. Como é que Deus trabalha em nossa vida, irmãos? Vamos entender como é que Deus trabalha. Quando você crê em Deus, você recebe de Deus uma natureza espiritual, a natureza de Deus. A presença do Espírito Santo em sua vida.
E junto com essa presença de Deus em sua vida, a Bíblia nos fala que Deus traz para você os seus dons. Ele traz ali os frutos do Espírito. Se você tem dúvidas sobre os frutos do Espírito, dê uma lida em Efésios capítulo 5. Ali está uma relação de alguns dos frutos da presença do Espírito Santo na vida de alguém. Mas aí vem algo fundamental que nós temos que entender ao conversarmos sobre isso. Esses dons, esses frutos do Espírito Santo, eles vêm para a nossa vida em forma de sementes. Deus, ele não trabalha, sabe, com fruto maduro. Você tem que cultivar. Deus, ele planta no seu coração sementes dos frutos do Espírito. E você precisa viver, então, conectado com a videira, conectado com Deus, para que esta semente plantada no seu coração, pela presença do Espírito Santo, possa produzir os frutos que a Bíblia aqui menciona, amadureça. Por isso que não há atalhos, sabe, no reino de Deus, não há atalhos na vida espiritual. Entenda isso, não há caminho mais fácil, não há atalhos. Na vida, de forma geral, a gente sempre busca o caminho mais fácil, não é sempre o atalho. Você sai de casa, vai para algum lugar, você procura o caminho o quê? O caminho mais curto, não é? Eu vou para a academia. E é interessante, porque na academia, ela fica no primeiro andar e tem um elevador e tem uma escada. O que é que vocês acham que eu pego? Embora esteja indo para a academia, né, a gente sempre reclama, porque diz que contradição, né? Você vai fazer exercício, mas sobe de elevador. Né? No meu raciocínio, eu digo, ó, já vou gastar tanta energia lá em cima, deixa eu poupar um pouquinho aqui, né? Mas a gente sempre vai pelo caminho mais simples. Eu nunca me esqueço, quando ainda no Brasil, há muitos anos atrás, um dia abri uma revista e estava ali uma propaganda sobre um curso para aprender inglês. E o mais interessante daquele curso dizia o seguinte, aprenda inglês dormindo. E era uma técnica, né, para você colocar ali os fones e vai dormir, põe, deita, não é? E ficar ouvindo a noite inteira aquela voz falando, e quem sabe você absorver aquilo ali e acordar, não é, com algum tipo de conhecimento que você não tinha antes, né? Eu nunca comprei, nunca testei, até pensei o seguinte, olha, pelo menos se não aprendeu inglês, talvez ajude a dormir, né? Cura a insônia, né? Mas sabe, a gente sempre está buscando caminhos mais curtos. Na vida espiritual, no reino de Deus, não há atalhos. Jesus foi muito claro. Eu sou o quê? Eu sou o caminho. Não há atalhos, eu sou o caminho. Não há atalhos para o céu. E se você quer caminhar em direção ao céu, você tem que caminhar no caminho que a Bíblia menciona. E Jesus disse que Ele é o próprio caminho. Então, caminhar no caminho cristão significa nada mais, nada menos do que caminhar com Cristo. Não há outra opção. C.S. Lewis, certa vez, ele mencionou que não existe nada mais trágico do que um cristão sem Cristo. É uma contradição, é um paradoxo, não é? Não há nada mais trágico do que um cristão sem Cristo. E esse é o paradoxo que muitas vezes muitos de nós tentamos viver. Viver a religião sem nos religarmos com Deus. Uma religião que não religa o ser humano a Deus, ela se torna um fardo. É impossível. Você vai carregar culpa constantemente. Você não vai ser feliz. Você não vai alcançar a vitória. O peso de caminhar e chegar aos céus pelas próprias forças, insuportável. Ser cristão, viver de forma espiritual, eu sempre penso que é alguma coisa antinatural. Sabe, hoje nós íamos dirigindo aqui para a igreja, eu e Ângela no carro, e nós íamos conversando isso, sabe? Você vir à igreja, você estar aqui hoje, a presença de cada um aqui hoje, isso não é o natural. Isso é o antinatural. O natural seria estarmos em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa. Você precisa ser transformado por Deus para receber essa natureza espiritual e passar a ter prazer na vida espiritual, nas coisas espirituais. Eu lembro quando eu era adolescente, muitas vezes minha mãe, sabe, pedia para a gente levá-la para a igreja, a gente não queria ir para a igreja, e pelo menos ia às vezes para deixá-la, né, dirigir, levar e trazer de volta. E eu lembro que algumas vezes entrava e ficava ali, e via um ancião conversar, e vinha algum dos jovens conversarem, e alguns iam e diziam, olha, vai ter hoje um culto jovem à tarde, fica aí, não é? E eu lembro na época a minha percepção de quem estava fora. E eu olhava para aquilo e dizia assim, eu quase já não suporto pela manhã, imagina ficar à tarde. Na minha cabeça,
Aquilo ali era um absurdo, ficar à tarde, mas eles tentando conectar com a juventude da igreja. Mas um dia eu ouvi um sermão, e eu não sei explicar, mas, sabe, é Jesus quem vai lá. E ele aproveita uma brecha que você abre em sua vida, não importa quão pequena ela seja. E ele faz por você aquilo que você jamais poderia fazer por você mesmo. É ele quem vem e faz. Sem essa mudança que Deus opera no coração, sem o Espírito Santo, esse milagre seria impossível. E esse milagre tem que se renovar diariamente. A gente se preocupa demais com os frutos na vida espiritual, com o resultado. Mas a gente fala muito pouco sobre as causas, se preocupa muito pouco com as causas. Jesus foi claro, permanecei em mim sempre, e as sementes brotarão, e o fruto maduro aparecerá. Uma pergunta básica, o que vem primeiro? Fé ou milagre? A fé ou o milagre? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 9. Vamos ler esse episódio. Marcos capítulo 9. A partir do verso 17. Marcos 9, a partir do verso 17. A Bíblia diz em Marcos 9, a partir do verso 17, que um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, jogam no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Eles trouxeram então o menino. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu o pai. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo, na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele o quê? Que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Muitos querem ver a bênção de Deus na vida primeiro, o milagre, a transformação, para depois avançarem na fé. No mundo espiritual, irmãos, é o inverso. No mundo espiritual você precisa crer primeiro, para que você possa ver um milagre acontecendo em sua vida. A fé vem primeiro. E não é que há méritos na fé. Não é que Deus recompense a fé. Não é tipo Deus olhando e vendo e diz: já que você orou bastante, tem bastante fé, eu agora vou recompensá-lo com um milagre. Não é isso, porque senão seria uma espécie de salvação pelas obras. Mas a fé, ela é fundamental. A crença é fundamental. Porque ela é o meio através do qual Deus vem à vida e age. A fé, a crença, é a mão que abre esta porta para que Deus venha e derrame as suas bênçãos e realize sua obra em nossa vida. Você tem que se jogar nos braços de Deus, decidir crer todos os dias, viver essa mensagem. E aí Deus transforma. Esse homem, por exemplo, ele vivia o paradoxo da fé. Jesus vai lá e recrimina essa geração, a dele e a nossa também. E ele diz o quê? Geração incrédula. E por que uma geração incrédula? Porque não crê no espiritual, é materialista, anda pela visão, é imediatista. E aí vem o paradoxo, aquele homem, ele crê. Senão ele não teria ido lá, ele crê. Ele sabe, ele crê com o intelecto, mas a sua crença não é suficiente para ele jogar-se completamente nos braços de Deus. E por isso ele clama a Jesus: ajuda-me na minha falta de fé. Parafraseando aquele homem, é como se ele tivesse dito: Jesus, eu creio, mas eu não creio também. Eu creio, mas não creio. Eu creio, mas não o suficiente para me entregar completamente. E o que Jesus quis dizer é que se a nossa fé, a nossa crença nele, não for suficiente para fazer com que nós nos lancemos sobre ele a cada dia, esse conhecimento é inútil, é vazio, é sem valor. Alguém pode pensar: mas pastor, eu sou tão fraco, eu não consigo, eu não entendo. Eu sei o que é, mas eu não sinto. Eu fico feliz porque quando eu leio na Bíblia, eu percebo que o reino de Deus é diferente dos padrões do mundo. No reino de Deus, não é para aquele que pode, não é para aquele que é forte, não é para aquele que consegue. O reino de Deus é o oposto, é para aquele que não pode, é para o incapaz.
é para aquele que não consegue. Por isso, quando Jesus esteve aqui, os ricos, os poderosos, os santos da igreja, aqueles que na época se achavam superiores aos demais, não o seguiram. Pelo contrário, o criticaram e o mataram numa cruz. E quem o seguiu? Quem o seguiu? Leia a história bíblica. Os fracos, os pecadores, os rejeitados, os incapazes, os que não podiam, os excluídos, mas estavam dispostos a crer. E porque estavam dispostos a crer, a semente plantada no coração pôde crescer, germinar e produzir fruto para o presente e para a eternidade. Sabe, irmãos, eu creio no poder de Deus para a transformação. E se eu não cresce, eu não seria pastor. Seria uma tremenda contradição pregar o evangelho há tantos anos, há 25 anos. E se eu não cresce no poder de Deus para a transformação? Eu creio no poder de Deus. Eu creio que Deus pode. Deus colocou sementes em seu coração. Lembre-se disso. Mas elas têm que germinar. Deus não nos dá o produto pronto. Ele põe sementes no coração. E você tem que crer e cultivar a semente no caminho de Jesus para que ela produza para o presente e para a eternidade. Eu preparei o caminho. E hoje nós celebramos o Dia das Crianças e da Família. E sabe, eu às vezes penso que a melhor coisa que nós podemos fazer para os nossos filhos na igreja, quando eu vou preparar um sermão no Dia de Família, é pregar para os pais. A melhor coisa para ajudar os filhos é pregar para os pais. Porque nada mais importante para uma família feliz do que um casal o quê? Sólido, estável e nos caminhos de Deus. Sabe, a família, ela tem que ser um ambiente saudável. Um ambiente saudável. E quando eu penso na família, quando eu penso no casamento, eu entendo que assim como na vida espiritual, o casamento não é um produto pronto. Engana-se quem vai lá e acha que é um produto pronto. O casamento é uma semente também. Assim como no reino espiritual Deus planta uma semente, a gente tem que cultivar para que ela germine, também na relação a dois, Deus planta uma semente no nosso coração. E cabe a nós cultivar para que isso produza frutos no presente e na eternidade. Tem que cuidar para ver o milagre. E dá trabalho, não é assim, não é fácil. Mas quando você cuida, a recompensa vem. Mas são sementes apenas. Eu sempre penso que a vida dois, sabe, é um milagre. Assim como na vida espiritual, viver espiritualmente não é natural, é antinatural, só o milagre de Deus. Na vida dois também não é natural, irmãos. Já pensaram? Você pega um nó cego, põe ao lado de outro nó cego, né? Aí põe os dois para viver junto. Não vai dar coisa boa, não é? Para um negócio funcionar, tem que ter um milagre, tem que ter alguma coisa. É a mesma coisa que na vida espiritual. Até porque homem e mulher são completamente diferentes. Quando Deus criou Eva, por exemplo, isso ficou muito claro, né? Adão deu um cochilo, acordou, viu aquela mulher ao seu lado, viu que era diferente dos animais, observou rapidinho e percebeu isso. Tinha coisas a mais do que ele, tinha coisas faltando, não é, que ele tinha. Observou curvas onde ele sabia que ele não tinha aquelas curvas. E quando ela falou, ele ficou mais encantado. Ainda por tudo fala, né? Só não sabia que falava tanto, né? Mas fala. E quando ela disse oi, com aquela voz suave, oi, né? Gostou, apaixonou na hora, né? E sabe, até hoje nós somos atraídos por essas diferenças. Pelo menos deveríamos ser, né? Deus criou diferente para que as diferenças se atraiam. E não, o mundo está meio confuso aí, né? Hoje tem gente se atraindo pelas similaridades. Deus criou diferente para que a gente seja atraído pelas diferenças e não pelas semelhanças. Mas sabe, a diferença entre homem e mulher vai muito além do aspecto físico. Existe essa batalha dos sexos, né? E homem às vezes comenta de mulher, mulher comenta de homem. Né? Os homens, por exemplo, dizem que as mulheres são muito gastadeiras. Né? Não sei se é verdade. Né? Aquele homem encontrou um amigo e o amigo disse, olha, eu soube que sua mulher foi roubada. E o marido disse, é verdade. E o amigo perguntou, e você foi à polícia, você deu parte? E ele disse, não dei parte. Mas o ladrão não levou a bolsa com cartão de crédito, talão de cheque? Sim, levou tudo, mas o ladrão está gastando menos que ela, né? Então, estou no lucro, né? Deixa com o ladrão, deixa ficar lá.
Vocês já viram bolsa, né? É interessante. Homem sai de casa, e eu até, a minha às vezes eu até deixo dentro do carro, né? Mas o homem não precisa muito mais do que isso para viver. É o tamanho da minha carteira, né? Tem aqui o básico, eu não preciso mais do que isso quando saio de casa, né? Mas vocês já viram uma bolsa de mulher? Já viram bolsa de mulher, né? O que você encontra dentro de bolsa de mulher? Tudo que você imaginar está ali dentro, né? Tudo, né? E eu nunca entendi por que é que o zíper da bolsa de mulher está em cima. Eu acho que tem que estar embaixo. Porque tudo que ela procura está sempre no fundo, né? O zíper tem que ser embaixo. Quem abre embaixo já sai o que ela quer, né? Toca o celular, está sempre lá no fundo, né? Nunca está fácil de achar. Mas sabe, as mulheres, elas têm qualidades tremendas, né? E a gente sabe que uma das qualidades da mulher é que ela é multitask, né? Ela tem a capacidade de gerenciar muitas coisas ao mesmo tempo, né? Mexe a panela, assiste a televisão, cuida do menino, fala no telefone. Homem não é assim, sabe? Homem faz uma coisa só, vai ferver o leite, põe em cima do fogão e fica olhando para a panela, né? E ainda derrama, né? Ainda consegue derramar, né? É incrível. E quando derrama, a mulher sempre diz, olha, limpei o fogão ontem, né? Interessante. Ela nunca limpa no dia depois que você suja, né? Sempre é no dia anterior, ainda sabe. Mas são as diferenças. Uma outra área em que homem e mulher são extremamente diferentes é a comunicação, a maneira como nos comunicamos, né? As mulheres muitas vezes falam uma coisa, mas elas estão querendo dizer o quê? Outra coisa. Quando ela está pronta, por exemplo, e vai sair de casa, se ela olhar para você e perguntar, eu não gostei muito desse vestido, o que é que você acha? Não caia na bobagem de dizer que você também não gostou, né? Ela não quer sua opinião, ela só quer uma confirmação do que ela já sabe. Sabe, não é a sua opinião. O pai de um amigo meu, eu lembro disso, eu era adolescente, lá em Atibaia, interior de São Paulo, nós estávamos lá passando o final de semana, e eu lembro que nós íamos sair para comprar alguma coisa, né, e esse pai do meu colega olhou para a esposa e chamou ela para ir conosco ao shopping. E ela disse, eu não vou, eu vou lá comprar algo. Ela disse, não quero ir não. Tá bom. E nós fomos todos juntos. Quando voltamos, ela estava lá emburrada. Eu nunca vou esquecer disso, toda emburrada, né? E ele foi lá, e o que é que foi? E a gente aqui conversando, aí meu amigo, mas eu observando o papo dos dois, né? E ele, mas o que é que foi? Ela disse, você foi sozinha no shopping, né? E ele disse, mas eu não chamei você. Ela disse, sim, mas... E você disse que não queria ir. Ela disse, sim, mas eu queria que você insistisse, né? Eu não quero ir, mas ela queria ir. Ele não soube interpretar, ela queria insistência. Isso seria prova de amor, de que eu quero estar com você. As mulheres são assim. Os homens não, são mais diretos. Quando o homem diz uma coisa, não tenta encontrar um segundo sentido. É aquilo mesmo que ele quer dizer. Entendeu? Ele não tem um segundo sentido. O marido chegou em casa e disse, mulher, te prepara que hoje vai esquentar. Hoje à noite vai esquentar. E ela disse, promete. E ele disse, prometo, com certeza, né? Acabei de quebrar o ventilador, né? Dormiu no sofá e nem sabia por quê, né? Homem, quando fala uma coisa, é aquilo mesmo. Casamento, irmãos, é uma ciência, mas é uma semente. E para que germine, é um milagre a cada dia. Casamento é uma relação monossomática. Nada pode concorrer com ele, nada. Leia a Bíblia e perceba uma coisa, Deus não disse a nenhuma outra relação humana serão uma só carne. A nenhuma outra, só marido e mulher. Ele não falou isso de pais e filhos? Pai e filho não serão uma só carne. Amigos, pode ser um amigão do peito, best friend. Não é uma só carne. Pastor e ovelha. Por mais que eu ame a minha igreja, espero que vocês me amem também, né? Mas por mais que eu ame a minha igreja, nós não somos uma só carne. Nada pode concorrer com a família. Não sacrifique a família em detrimento de nada mais na vida. Nada é mais importante. É uma relação monossomática. Nada pode concorrer com ela. Faça do seu lar uma central terapêutica. Não economize no toque significativo. Abrace, beije. Pastor, mas lá em casa era duro. Meu pai, minha mãe batia, era gritaria. Sim, se você não teve isso dos seus pais, paciência. Amadureça, cresça, quebre o ciclo. Dê aquilo que você não recebeu, quebre esse ciclo. Né? Algumas dicas para os casais, né? Tome tempo para vocês dois. Tire férias, sabe? A vida não é só trabalho.
É importante ter momento a dois, né? Além do momento do sexo, é muito importante. Tire tempo para isso. Construa um ambiente marcado pela graça. O seu porto seguro é a sua família. Família não tem preço. Que preço? Quanto é que você pagaria por uma família feliz? Quanto você pagaria? Quanto vale uma família feliz? Eu vi esses dias uma reportagem muito interessante no Nine News sobre uma família americana chamada Chef Butler. E eles lançaram há muitos anos atrás, do nada, uma brincadeira, ele filmou em casa alguma coisa, essa moda hoje de tudo ser a ler um reality show, e ele filmou alguma coisa, postou no YouTube, não sei quantos views. Ele começou a filmar a família, o dia a dia, coisas tolas. Resumindo a história, eles têm hoje bilhões de acessos. Eles são literalmente milionários. E perguntaram a eles qual é a razão, por que as pessoas acessam tanto os vídeos da família dele. E ele deu uma resposta que para mim me surpreendeu, eu corri e anotei na hora, e ele disse o seguinte: olha, por que as pessoas assistem nossos vídeos? Você está me perguntando, falando com a entrevistadora. E ele respondeu o seguinte: porque deep inside, lá no fundo, as pessoas querem ver uma família feliz, na esperança de também terem o mesmo. Todo mundo quer ver uma família feliz. Que preço, irmãos, ter uma família feliz? Não há preço. O céu e não o inferno deve se instalar em nossa casa. Eu já vi boas famílias cristãs se esfacelando, porque só existe cobrança, crítica, rudeza, gritaria. É literalmente o inferno. O céu deve se instalar em nossa casa e nunca o inferno, não é? Cuidado com o sábado, com as conversas ao redor da mesa. As bênçãos de uma manhã podem ser anuladas pelas conversas erradas na hora do almoço, não é? No ambiente de graça, as pessoas se sentem seguras, elas crescem, elas confiam umas nas outras, elas são felizes. No ambiente cheio de graça, as pessoas são perdoadas quando erram, elas sorriem. Graça, irmãos, é fundamental. E talvez alguns podem estar pensando, mas como é que eu vou criar esse ambiente de graça na minha casa, na minha família? Como é que eu vou viver isso? E não tem outro jeito. Só entendendo Jesus. Porque Jesus é a encarnação da graça. Quando eu leio a Bíblia, por exemplo, eu olho para a história de Pedro, né? Que história tremenda, né? E Pedro era um camarada duro, embora fosse ignorante. A Bíblia dá a entender que era um homem de posses, ele tinha uma frota de barcos. E a Bíblia nos fala que estava ali Pedro e André e o seu pai Zebedeu, e tinha ali os amigos também, todos ajudando na pescaria. Provavelmente Pedro era rico por causa do casamento da sua esposa, não, uma família aristocrata. E Pedro estava ali um dia e nada tinha pego naquela pesca durante a noite inteira. E Jesus vem caminhando pela praia, vocês conhecem a história? E Jesus disse: Pedro, olha, lança de novo ali a rede. Eles já se conheciam, não era o primeiro encontro. Lança de novo ali. E Pedro diz: olha, porque o senhor está falando com autoridade, eu vou. Ele pegou o barco, lançou. E a Bíblia nos diz que as redes se rompiam de tanto peixe. Pedro se lança na areia da praia, aos pés de Jesus. E pede a Jesus: Senhor, te afasta de mim. Eu não mereço teu amor, eu não mereço tua graça. Eu não mereço estar aqui. Eu sou pecador, tu me conheces mais do que eu mesmo. Eu não entendo porque tu viestes à areia, eu não entendo por... Senhor, te afasta de mim. E Jesus olhou para ele e disse: Pedro, você vai ser um grande pescador de homens. Eu tenho um plano para a tua vida. Você está comigo, eu estou do teu lado. Ali foi o chamado de Pedro, e ali ele começou a ver a graça de Deus, os milagres de Deus. Depois daquilo ali, Pedro viu Jesus realizar tremendas coisas. Ele ouviu o Sermão do Monte. Gandhi certa vez mencionou que se todos os livros do mundo desaparecessem e sobrasse apenas o Sermão do Monte, Mateus de 5 a 7, Gandhi disse que nós teríamos tudo o que precisamos, tudo que a humanidade precisa está ali. Pedro ouviu aquilo. Ele teve o privilégio que eu gostaria de ter tido, que nós gostaríamos de ter tido. Ele viu Jesus acalmar o mar, ressuscitar mortos. Mas, acima de tudo, Pedro aprendeu o que é graça. O mais importante na sua vida foi isso. Ele entendeu o que é graça. Porque ele experimentou isso na sua própria vida. Porque quando eu leio a Bíblia, irmãos, e vocês conhecem a história, quando Pedro estava no fundo do poço, depois de pecar, de negar a Jesus Cristo, através de atos e de palavras, quando ninguém mais acreditava nele, nem ele mesmo acreditava que algo poderia ser diferente em sua vida,
Jesus foi lá, estendeu a mão e disse: Pedro, eu te perdoo, eu te restauro, apacenta as minhas ovelhas. Num ambiente, irmãos, marcado pela graça, existe paz. Numa família marcada pela graça, vai ter um ambiente de paz. Num casamento marcado pela graça, os dois encontrarão um meio termo para viverem em harmonia, apesar das diferenças. Numa igreja marcada pela graça de Deus, existirá paz, irmãos. As feridas, não importam quão profundas, elas serão curadas. Seja um pacificador, em casa, na igreja, no trabalho, não importa, seja um pacificador. Os gritos começam quando termina a inteligência, irmãos. Quando você grita, é porque seus argumentos terminaram. A inteligência emocional já está longe, já foi embora. É quando os gritos começam. Be kind. Seja gentil. Jamais permita que palavras rudes saiam de sua boca. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Jesus era gentil, irmãos. Mesmo quando ele repreendia as pessoas com palavras duras, ele não era rude. Ele não gritava, ele não erguia sua voz. Jesus não reagia emocionalmente aos fatos da vida. E perceba que a vida de Jesus foi completamente atribulada. Aqueles que ele mais amava, que ele mais dedicou tempo, no último momento todos o deixaram, todos o feriram. Mas Jesus havia decidido que não reagiria às tragédias da vida de maneira emocional. Ele era um pacificador. E por isso ele oferecia graça, perdão e restauração. Se fizermos assim, irmãos, o mundo vai continuar sendo um mundo hostil. Esse mundo não vai ser transformado num lugar melhor, sabe? A gente sabe que é de mal a pior. É profético, não é? O mundo vai continuar sendo duro, marcado pela dor. Mas o seu lar, o seu casamento, a sua família, os seus filhos, a nossa igreja, nós poderemos ser diferentes. Poderemos começar a experimentar uma realidade celestial, embora ainda vivendo aqui neste mundo. Você quer experimentar isso? Essa graça, essa transformação? Eu sei que às vezes nós estamos em família e às vezes um pouco separados, eu não quero causar tumulto, né? Mas seria muito pedir que, se pais e filhos estão separados, que pudesse se aproximar para a gente ter uma oração nesse momento agora, antes de cantarmos o último hino, né? Se a Ângela quiser vir, as meninas, vem aqui na frente, podem vir, meninas. Vem ficar aqui comigo. Vamos orar todos juntos. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Os estudantes que estiverem sozinhos, a família ao lado, adote, né? Pelo menos hoje, né? Se quiser pode levar para casa também, não tem problema, tá bom? Mas ninguém sozinho, né? Mas todos juntos, tá bom? Vamos fazer uma oração nesse momento. Vamos fazer uma oração. Todos estão juntos. Querido Pai, hoje nós celebramos, Senhor, aqui em nossa igreja, o Dia das Crianças, o Dia da Família. E nós queremos te agradecer pelo privilégio de podermos viver como família. Alguns estão aqui com a sua família, outros têm a família distante, mas não importa, Pai, todos nós viemos de um pai e uma mãe, todos nós temos, ou talvez já tivemos irmãos, temos pessoas ao nosso redor. Ajude-nos para que possamos construir nossas relações baseadas na graça, no amor e na compreensão. Toma-nos em teus braços, abençoa cada família aqui representada, cada indivíduo que aqui está. Ajude-nos para que possamos, Senhor, cada vez mais cultivar as sementes que tu plantaste em nosso coração, para que elas cresçam, para que elas produzam, para que elas possam então dar frutos para o presente e para a eternidade. Toma-nos em teus braços, concede-nos mais uma vez a tua graça, o teu perdão, o teu poder. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos cantar agora o último hino. A equipe de louvor, né?
redenção e perfeito amor, longe do mal de qualquer temor, nosso viver e tudo aqui, honre tão só o Salvador. Quando a manhã perene raiar e a redenção se concretizar, nós te rogamos, ó Senhor, salva também o nosso lar. Que a presença de Jesus permaneça com todos nós, em cada lar, em cada família, em cada coração. Oramos em nome dele. Amém, Senhor.